Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Minha Maior Paixão é a Rubro-Negra. Antes de mais nada, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal. Galera, falar primeiramente aí do jogo entre Flamengo e Vasco ontem, correu no Maracanã. Foi um jogo longe de ser brilhante para as duas equipes, mas o Flamengo novamente jogou com três zagueiros e taticamente teve evolução. Essa formação de três zagueiros que, historicamente, o Flamengo não se dá bem com essa formação e que é por isso a torcida não é muito chegada nessa formação não, mas que vem funcionando melhor, ocupando mais espaço no meio de campo do que vinha no início da temporada, onde contra o Palmeiras, por exemplo, tivemos buracos no meio de campo e o Palmeiras soube aproveitar muito bem isso. Então, falando primeiramente da parte tática, o Ayrton Lucas ontem participou melhor do jogo, coisa que faltou contra o Independente Del Valle. Só tinha o Mateuzinho na lateral direita que avançava. Ontem o Ayrton Lucas conseguiu avançar mais, conseguiu dar mais velocidade pelo lado esquerdo e com isso cresceu até a participação do Arrascaeta, porque o Arrascaeta começou a receber bola mais à frente dos jogadores e assim aumentando o poderio de organização do Flamengo e criação de jogada. O Flamengo começou até bem, só que no lance bobo ali, duas falhas para mim do Rodrigo Caio, ele sobe para cabecear, erra e na volta dá de canela, a bola sobra com o jogador do Vasco para fazer o gol. Beleza, até aí a gente via que o Flamengo estava organizado e conseguiu se manter organizado mesmo depois de tomar o gol. E com isso, logo após, o Arrascaeta consegue fazer um golaço de fora da área e empatar o jogo. E logo depois, o novo jogador deles lá, que eles estavam exaltando no último jogo contra o Flamengo, tal de Capasso, entregou o doce ali pro Pedro e o Pedro conseguiu virar bastante aguerrido no jogo, o Flamengo disputando todas as bolas, o Flamengo um pouco mais intenso e a gente vê uma evolução até na parte física, porque a gente viu os jogadores conseguindo se manter fisicamente, alguns jogadores que estavam muito abaixo, o Pedro, por exemplo, até o final do jogo, conseguindo se manter num bom ritmo, disputando bola, dominando bola, dando toque de bola, participando do jogo, que era que a gente não via nas últimas partidas. Então, olhando pela parte tática e vontade dos jogadores, foi um jogo de evolução, longe de ser o principal Flamengo, mas a gente vê que está conseguindo se construir uma estrutura de jogo para esse time. E o time, diferente de como quando foi com o Paulo Souza, o time está aceitando, o time está adquirindo essa forma de jogar, o time está correndo, o time está fazendo o que o treinador pede, e com o tempo, com a evolução, o time vai alcançar um nível de jogo muito bom e o Flamengo vai ter uma estrutura de jogo competitiva e com os talentos que nós temos, a tendência é que a parte técnica, que para mim foi o que faltou ontem, também deve evoluir. E com isso, a Arrascaeta ontem jogou a melhor partida do ano dele, deu passe, fez gol, deu vários passaços para os jogadores na frente e conseguiu articular o time do Flamengo. Everton Ribeiro também entrou um pouco mais abaixo, mas entrou bem também. Cebolinha entrou bem também. Então, a gente está conseguindo manter o nível do time mesmo com algumas substituições. Para mim, o ponto baixo ontem do time foi o Vidal. Para mim, o Vidal jogou muito mal ontem e o Thiago Maia também errou alguns passes importantes. Se esse meio de campo, com esses dois jogadores de meia ali centralizado que vai articular essa bola, conseguir melhorar, o Flamengo também evolui na parte de saída de bola e criação de jogada. Então, taticamente, para mim, o Flamengo melhorou bastante dos últimos jogos e a gente vê uma evolução gradativa dessa equipe e eu acho que sim. A fala do Vitor Pereira, sim, muita gente via em grupos de WhatsApp, gente rindo, que esse cara é maluco, que não sei o quê, mas eu confio na fala dele sim. Gradativamente o Flamengo vai se tornar um time muito difícil de ser batido, assim como é o Palmeiras hoje, como a gente vê aí o Palmeiras. Beleza? Falar de outros assuntos também. Ontem o Mateuzinho se machucou, a gente já tem a baixa do Varela. Varela já tá machucado também, não deve jogar o próximo jogo. E o Mateuzinho deve ficar fora aí pelo menos um mês e meio, porque ele fraturou a tíbia da perna esquerda. E essa fratura tem um tempo aí de cura estimada aí mais ou menos de 12 semanas. Então provavelmente ele deve ficar fora aí durante um mês e meio para se recuperar. E falar para vocês também sobre a fala do Vitor Pereira em relação a,
a relação dele com o time do Flamengo, porque muito se falou, os jogadores do Corinthians falaram desde o início do ano, Vitor Pereira era ruim, Vitor Pereira deixava o clima pesado, Vitor Pereira isso, aquilo, e esqueceram de jogar o jogo deles e foram eliminados. E engraçado que logo após essa eliminação, o Corinthians eliminado ontem, o Flamengo ganhou ontem, o Corinthians eliminado na quarta, o Flamengo ganhou na quinta, e saiu algumas declarações que até pode servir como indireta para os jogadores que falaram sobre o Vitor Pereira. E o Vitor Pereira, na entrevista, falou o seguinte: este grupo está muito unido com nossa equipe técnica. Eles têm compromisso muito grande em acreditar no que estamos trabalhar. É uma questão de tempo para esta equipe se tornar muito difícil de derrotar, disse o Vitor Pereira. Então, realmente a gente não vê a sacanagem que os jogadores fizeram com o Paulo Souza, por exemplo, de até lateral errar. A gente vê os jogadores se empenhando para tentar entender a forma de jogo que o Vitor Pereira quer e correndo, pelo menos nos últimos jogos, tá? Porque teve jogo que o time do Flamengo não correu. Foi de sacanagem, a gente viu. A gente viu que a gente não é bobo. Mas nos últimos jogos o time tem corrido, tem se dedicado a entender a forma de jogo do Vitor Pereira, o que ele quer. Então isso é super positivo para que o time evolua, para que o time se torne cada vez melhor, tá? A gente também tem a fala do Fabrício Bruno na saída do Maracanã. O Fabrício Bruno falou que a relação, que o Vitor Pereira é um treinador que se dedica muito, trabalha muito, que tenta ajudar os jogadores, conversa assim com os jogadores, segundo ele. E a gente viu, cara, ontem no jogo, Gabigol, depois do gol, foi lá, abraçou ele. Fabrício Bruno a mesma coisa, fez o gol, foi lá, apontou pra ele, abraçou ele. Então a gente vê que essa história aí dos jogadores do Corinthians é muito do que o pessoal fala mesmo. Eles ficaram putinho porque o Vitor Pereira apontou dedo na ferida dos caras que estavam errando. Roger Guedes, Wagner, que não estava jogando nada. Então esses caras, Juliano, que quase não jogava com o Vitor Pereira. Então esses caras medalhões ficavam no banco, ficaram putinho com o Vitor Pereira. Então, não é que o Vitor Pereira achacoalhava os caras lá, não. Ele viu que os caras estavam sem condições e provou isso. A torcida do Corinthians tá falando agora que realmente alguns jogadores não têm condições de jogar no Corinthians. E o Vitor Pereira apontou o dedo. Cara, Roger Guedes, se você não voltar para marcar, aqui você não vai ter espaço. Eu preciso de gente que feche. Você não é o Ronaldo para você ficar esperando bola lá na frente, não. Ele apontou o dedo no Fagner, ele falou dos erros do Corinthians, e os caras não aceitam isso. Aí os medalhões que ficaram no banco pra Adson, Mosquito, pra Duqueiroz, pra Piton, esses caras não vão aceitar, pô. Não vão aceitar. Pro zagueiro lá que foi pra Europa agora, o Gil bancou pra esse zagueiro. O Balbuena vira e mexe, trocava ali com o Mendes ali. Então, esses medalhões que ficaram no banco não aceitaram e começaram a chacoalhar o cara. Aí os caras que vieram da base, que são pequenos, não vão bater de frente. Eles vão aceitar o que o elenco quer, porque os caras são novos. Então, assim, essa história dos caras do Corinthians aí, do clima bom, ficou até ruim pro Corinthians depois dessa eliminação. Foi eliminado, mas tá com o clima bom. Então, galera que acredita nessas máximas aí, eu só acredito quando eu vejo isso se refletir em campo. Como a gente tá vendo no campo, os jogadores correndo, brigando, indo atrás, fazendo o que o técnico tá pedindo. Vai lá, conversa com o Vitor Pereira. Ontem o Gabigol pegou a prancheta, foi lá no Vitor Pereira, é isso que você quer, é isso? E isso, tá em jogo, é em campo. Aí o nego fala assim, é ridículo o jogador vir mostrar a tática. Cara, se ele tá com dificuldade de entender, ele vai lá e fala com o Vitor Pereira, ó, tá acontecendo isso, só que eu tô fazendo isso, tá errado, tá certo, o que você quer? Isso é normal do jogo. Aí vem o nego falar, nunca vi isso, o jogador ir lá mostrar tática pro treinador. Pô, pelo amor de Deus, gente. Pé no século 2020, pé no século 22, a gente ficar falando dessa porra. É engraçado isso aí. Valeu, galera, saudações rubro-negras, até a próxima.